Olá, jovens. Eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer a participação dos polos, dos alunos, o meu amigo professor, ilustríssima professora, o meu muito obrigado. Sei que são muitas informações, o direito ele é realmente fantástico. Eu me esforço aqui para deixar acessível, um linguajar bem acessível para cada um de nós, para que não tenha aquela travar, tá? E aí não te preocupa que eu fico repetindo o tempo todo, que é justamente para você absorver o máximo possível. Tudo bem, meus ilustres? Então, estou muito feliz aí com a participação da galerinha, então vamos dar continuidade. Logo, logo, teremos aqui questões para nós respondermos e vamos continuar viajando. No primeiro momento de nossa aula, nós batemos aqui um papo legal, com muita informação sobre o que, senhores? E aí, o que foi que nós falamos aqui no primeiro momento de aula, né? O pessoal aí de Patos, o pessoal lá de Pedro II, de Santa Filomena, de São Gonçalo, o pessoal aí de Alto Langá, Brasileira do Piauí, Lagoa Alegre, Baixa Grande do Ribeiro, Pajeú do Piauí, tudo bem, meus ilustres? Como é que estamos? Vai dar tudo certo. Com toda certeza aí o pessoal da coordenação vai entrar em contato com vocês, viu, Pajeú? Muito bem, então nós estávamos estudando sobre a teoria tridimensional do direito. E aí nós fizemos aqui uma rápida viagem. Por quê? Porque nós temos que relembrar que as leis ela tem aquele momento para ser entrar em vigor. Nós temos aí a vacatio legis, não é? O momento de vigência da lei. Nós vimos aí quando é que elas são elaboradas. Nós vimos como é que é o comportamento dos eventos jurídicos. Acontecer um fenômeno jurídico, essa teoria ela pede que analisemos fato, valor, norma. É um tripé de observação. Nós falamos sobre a questão hierárquica das leis, né? Aí falamos que ela é piramidal. Então, é a questão, ela é a hierarquia das leis, é piramidal de Kelsen, Hans Kelsen. Nós estudamos sobre esse cidadão. Tá? Falamos lá sobre o artigo 59 da Constituição Federal. Nós vimos, né, a importância do fato social para a supervalorização, né, a valorização as questões dos valores sociais, culminando aí com a proteção dos direitos e deveres, no caso aí, a norma. Viu, Pajeú? Mas vai dar certo. Tá juntinho aqui, por isso que eu fiz aqui esse... né? E aí eu terminei falando o seguinte, ética e moral é a mesma coisa? Aí tivemos ali um enxame de não. Não, né? Ótimo. Aí depois eu coloquei uma questão e tivemos ali várias respostas. E terminei falando aqui o exemplo de jogar, eu tomei a decisão de jogar lixo na via pública. E aí eu perguntei as questões inerentes à ética ou à moral. Então, se nós temos um conjunto normativo, não é? O que vamos aplicar no cotidiano, aí eu estou falando da moral, tá? Eu tenho o princípio, eu tenho a visão ética de pegar esse lixo e colocar aqui na minha bolsa, no meu bolso, né? E jogar no local adequado. Eu conheço muitas pessoas, né? Muitas pessoas que têm esse hábito. Colocam dentro da bolsa e quando chegam num local onde tem lá um depósito para adequação do lixo, ele ali deposita. Então, nós estamos vendo aí, não é? Exemplarmente, a questão ética e moral, ó, lado a lado. Não é bonito isso? Vamos lá, senhores. Falamos as questões inerentes à validade, né? A eficácia. Nós vimos que para se ter uma eficácia, a norma ela deve passar por um período de uma tramitação, não é, prevista em lei,
para que depois ela observe um prazo, não é? Quando não vem em corpo de lei, e aí nós temos todo esse procedimento positivado. Então, o juspositivismo, ele surge como uma escola jusfilosófica de resposta ao jusnaturalismo, aquele universal, aquele que nascemos com ele, né? Tendo por objetivo também conceituar o que é direito. Dois são os autores de referência dessa corrente. Nós vimos aí, estudamos Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, e temos também um outro gigante, o Dr. Herbert, né? Com o conceito de direito, tá? A preocupação do juspositivismo é escapar à confusão feita pelo jusnaturalismo sobre direito como algo que se confunde com a moral, efetivamente dizendo o que é especificamente o direito. Gente, para isso, recobrar a noção de direito positivo como, ó, o direito posto, criado, olha aí, ó, por autoridade competente. Se foi criado por autoridade competente, ilustríssimos. Observou-se a legalidade no texto maior da nossa carta representativa, que é a Constituição, tá? Por isso, torna-se válida e passa a ficar vigente e obrigatória. É essencial essa observação para que se tenha constitucionalidade, né? Por isso que você vai ouvir falar muito lá, ó, quando tá lá em Brasília, você está vendo o debate, porque tem que passar pela CCJ, vocês vê lá só as questões para saber se é constitucional ou não, tá? Para saber se tem rumo, como a gente diz aqui. Nós vamos voltar a falar sobre isso de uma forma mais exemplificativa e mais fecunda, lá de introdução ao estudo do direito constitucional, que é lindo e que, na minha humilde opinião, deveria ser matéria obrigatória de estudo nas escolas. Estudar a Constituição brasileira, tá? Porque é uma obra fantástica, é algo que todo brasileiro teria, por pura obrigação, conhecer pelo menos um pouco da sua própria Constituição, coisa que a gente não observa. Pra vocês terem uma ideia, ela é autoexplicativa, tá? Então, gente, para cá. O juspositivismo traz à tona a necessidade de estabelecer critérios objetivos de identificação do conceito do direito, pois até o início do século XX, o direito não era visto como um campo autônomo, sendo confundido com outras áreas, sem nenhuma independência. Assim, o objetivo era garantir certeza e segurança. Na medida em que aplicar o direito não mais dependeria de um critério valorativo, não existindo, portanto, dificuldade em dizer o que é e o que não é direito, tendo-se diante de si critérios objetivos de análise. Há de se reconhecer, então, que condicionar o critério de validação do direito positivo ao direito natural, ou seja, a sua noção de justiça, lançava o direito ao âmbito da subjetividade e da incerteza. Tudo o que o positivismo busca repreender, tá? O direito positivo é o direito posto, é aquele que tem critérios, né? Então, o ponto em questão é compreender que o direito positivo, portanto, ele busca o quê? Sua validade no próprio direito positivo, ou seja, uma norma injusta não perde a sua qualidade de norma jurídica por ser injusta. É para isso que tem o devido processo legal, né? Aí tem os inúmeros recursos e mecanismos que possam ser elencados. Por falar lá na Teoria Pura do Direito, de Kelsen, né? Expressa interesses
expressa a preocupação de tratar o direito como campo autônomo. Daí a necessidade, senhores, de uma pureza metodológica, ou seja, o direito seja purificado da interferência e ingerência das outras áreas, elevando-o finalmente à categoria de ciência jurídica, pretensão de cientificidade, a qual deve se pautar principalmente por previsibilidade, segurança e certeza. A famosa segurança jurídica de que todos falam, né? Nessa toada, talvez o valor mais basilar e imediato da lógica do Estado de Direito seja a segurança jurídica, ilustres. Com esta, quer-se enfatizar o compromisso que esse Estado possui em tornar suas ações o quê? Previsíveis, de maneira que todas as regras sobre o que pode e não pode ser feito estejam postas. Olha lá, direito positivo, né? De antemão, e mais do que isso, não se possa mudá-las arbitrariamente. Aquela questão do o direito, né? As leis estão para todos nós. As leis são para todos. Certinho? E mesmo quando altera-se regras, como por um exemplo, tornando-se crime algo que antes não era, a lógica a se aplicar é a de que a regra alcança o que vem do momento de sua vigência em diante. Olha lá. Aí vocês vão ouvir falar de dois termos bem legais. Tá? Vocês vão ouvir. Entre um, ex nunc e ex tunc. Vocês vão ouvir falar muito disso. Se retroage ou não retroage. Muito bem. Aqui, por diversas vezes, eu já falei para vocês que há como retroagir se for para beneficiar. Nunca para malam partem. Nunca para prejudicar. Ela só retroage se for para benefício. Se for para prejudicar, não. Vamos supor que, de repente, um crime passou a ser mais gravoso. Quem já foi transitado e julgado para trás, não atinge. Se fosse para beneficiar, sim. Para prejudicar, não. Porque já foi transitado e julgado. Você não pode, a pessoa, né, no mesmo julgamento, ser penalizado duas vezes ali por aquela mesma situação fática. Vocês vão ouvir falar muito isso, né? Nas questões de duplo, bis e idem. Lá nas disciplinas específicas, os senhores vão se deparar com esses itens. E quem se predispõe a trabalhar, né, nessa área que vocês estão aí, em plena formação e treinamento, só o que vai ouvir falar são nesses termos, né? Porque dos direitos, o que mais vocês vão ficar próximo é o direito processual. Vamos adiante, senhoritos. A expectativa resultante de se colocar as regras previamente postas, regras previamente postas, é a de que não apenas um, mas todos serão conformados pelas leis, pois se não o fizerem, serão coibidos por um aparato estatal. É aquele detalhe. Eu sei que tem aqui uma conduta que, se ela não for adequada, não é? Vai causar dano e vai gerar um fato social que tem uma previsibilidade legal, que vai tangenciar valores e que para ali tem uma norma a ser observada. Então, essa visão é sim previsibilidade do comportamento de nós todos em sociedade, tá? É a de que não apenas um, mas todos serão conformados pelas leis, pois se não fizerem, serão coibidos por um aparato estatal.
O Estado como garantidor do cumprimento. Tal conformação é esperada porque não se poderia argumentar nessa lógica, senhores, que se foi informado apenas depois do fato, se o mesmo era lícito ou não. Por isso que se fala muito em previsibilidade, tá? Ou seja, não se poderia argumentar desconhecimento prévio das regras, porque causaria insegurança jurídica. É por isso que nós temos, né, no nascedouro da lei, nós temos lá o projeto de lei, né, amplamente discutido, amplamente, né, dissecado, né, e aí ele é analisado dentro de uma perspectiva de gerência normativa. A Constituição ela traz esse passo a passo, tá? Aí quando tudo está bonitinho, ela tem um prazo para entrar em vigor quando ela não traz lá a partir do momento do conhecimento e que ela sai lá na União. A partir de hoje que ela foi publicada, passa a se valer. Se ela não tiver isso, aí nós vamos ter lá os prazos, tá? Aí nós temos um período chamado de vacatio legis. Bacana até aí? Então nós temos alguns prazos e esses prazos, eles são muito tranquilos de cair em prova. Mas para não misturar agora, nós vamos ver um pouquinho mais na frente modelos de questões. Tudo bem, senhoritos? Porque senão seria muito bacana, né? Ah, eu não sei de uma lei, a lei entrou agora em vigor. Oxente, já tem esta lei aqui? Não. É dado um período para que toda a sociedade ela possa se readequar. Sobre a norma que prescreve uma conduta, seja obrigando, facultando ou proibindo, mais do que ser previamente estabelecida, deve ser uma norma válida, é claro, né? Tem que ser uma norma válida. Eu não posso chegar aqui e dizer eu vou elaborar uma lei. Eu aqui. A lei é minha. Lei do laudo Natel. Para que ela tenha vigência, para que ela seja conhecida por todos, tem que ser elaborado seguindo a critérios pré-estabelecidos, senhoritos. E por quem de fato e de direito tem essa plenitude. Então, só o legislativo pode legislar. Né? Então, deve ser norma válida e conválida, quer se dizer que foi criada pela autoridade competente, de acordo com um processo, ao nome, legislativo, que é o que chamamos de validade formal. Vocês vão ver aí, né, muito das questões formais, materiais. Nós já vimos uma parte desses quesitos, né, em aulas outras. É nesse sentido que o Estado de Direito e sua preocupação com a segurança jurídica, ela vai ao perfeito encontro do positivismo jurídico, na medida que, para o último, o mais importante é a segurança jurídica, entendendo que se deve ater à autoridade competente para saber quais são as normas tidas como válidas, né? Exatamente o ilustríssimo Theo Monteiro fazendo uso aí do conhecimento aí que terminamos de treinar, e eu fico feliz aí com as ponderações dos senhores e das senhoras. Validade da norma jurídica. Muito bem, vamos lá. Atributo de validade faz referência ao fato de uma lei ser constituída de acordo com um procedimento, e esse procedimento ele é previsto em lei. Essa previsibilidade em lei, ela é uma previsibilidade em lei hierarquicamente superior para a sua elaboração, indicando então o pertencimento daquela a um ordenamento jurídico posto, tá? Até falei para vocês as questões hierárquicas, né? Muito bem. Aí são os valores, viu, Theo Monteiro? Aí são os valores, né? Gostei demais.
Nesse sentido, senhor, esclareça-se que é o processo legislativo previsto aonde? Na Constituição, que valida as leis. E uma vez válida, se entende que a mesma ela é parte do ordenamento jurídico brasileiro e que, portanto, está apta a produzir efeitos jurídicos válidos. Apta a produzir efeitos jurídicos válidos, ilustres. Tá? A esse teor, ressalte-se que uma norma ela é válida quando seu processo de formação é juridicamente rígido. Que é isso, professor? Quando forem observados os requisitos procedimentais exigidos pelo ordenamento. Aspecto que? Formal. Bem como ela seja compatível, presta atenção, hein? Compatível com o conteúdo da Constituição vigente no momento em que foi editada. Aí nós estamos falando do aspecto material. Né? Eu não posso pegar aqui, vou criar um projeto de lei, aquele que matar um alienígena vai pegar 50 anos em Marte. Tem condições da gente fazer uma lei assim? Percebeu? É? Vou constituir aqui crime aquele que comprar terreno na Lua. Precisa a gente adentrar nesta seara? Olha, o Adalto está citando lá com os alunos dele a questão do fato de se andar nu na cidade. Não é? As questões inerentes, sim, mas mesmo assim, é daí onde vem, professor Adalto, e demais ilustres alunos das unidades. Uma coisa muito interessante que eu acho muito bacana o estudo disso. Olha, de tudo que nós já falamos, tem aquela palavrinha que é levada em consideração e que tem previsibilidade legal. Lá na Constituição, que é a nossa representante maior, é a carta maior. Não é? Exatamente, professor. Adalto, é por isso que lá na Constituição ele fala sobre a questão do direito dos indígenas, observando sobretudo suas culturas e crenças. Não é interessante isso? Há uma previsibilidade legal para que se mantenha isso salvaguardado. É constitucional. Não é? E eu acho isso muito bacana. Olha como o legislador ele foi de uma sapiência formidável. Não é? Justamente para que não se tivesse no choque de culturas a prática criminosa. Não é? Ixi, olha, aquele cabo aqui, lá daquela tribo, tá aqui totalmente desnudo, bem aqui, moço, vai se recompor, cidadão. Não é? Isso para nós um choque cultural grande. Para eles, cultural. Mas muito bem ponderado, ilustríssimo professor Adalto Francisco, né? E Theo Monteiro, muito bem aí vislumbrado. Legal isso aí. Então, para que se tenha essa validade, olha aí as pontuações aí bacana, né? Para que se tenha validade, eu tenho que observar o que está escrito em lei. Eu tenho que observar toda essa tramitação. Caso contrário, não tem validade, né? Porque ela quebrou, ela rompeu com o próprio manual da gênesis de uma lei, do seu nascedouro, né? Aí vamos ver aqui, tendo em vista que a Constituição é o fundamento máximo de validade de todo ordenamento jurídico. Em suma, gente,
pode ser denominada válida a norma editada. Pode ser válida a norma editada em conformidade com a forma e o conteúdo. É aquele negócio que eu falei agora há pouco para vocês sobre a questão de comprar terreno lá na Lua, né, de crime de matar um alienígena, tá? Eu usei assim uma coisa muito esdrúxula justamente para chamar a atenção. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, válida é a norma formal e materialmente constitucional. Aqui essa parte sintetiza muito bem o que precisamos relembrar criteriosamente. E eu gostei aí, nós vamos abrir aí para o próximo bloco, né? Nós vamos fazer grupos aí e nós vamos fazer linhas de debate envolvendo um estudo dirigido por conteúdo. Vamos fazer isso em breve. Nós vamos abrir aí, né, meu diretor? As salas de aula, as câmeras, os microfones. Vamos ver a participação dos alunos inscritos. Vamos fazer aí um simuladão muito bacana nessa linha de debate. O que vocês acham? Não vai ser bom? Nesse momento aqui, porque a nossa disciplina ela é introdutória, né? Porque nós estamos nos familiarizando com vários conceitos, definições, escolas, para começar a fazer sentido algumas coisinhas, né? É o que alguns alunos mandaram para mim, por exemplo, lá no meu Instagram. Professor, muito do que eu estou vendo no meu curso técnico lá de serviços jurídicos, mas como está fazendo a diferença na minha vida pessoal? Muita coisa fazendo sentido. Agora eu sei o porquê e o paraquê de muitos detalhes em sociedade. Isso chama-se crescimento pessoal e profissional que os senhores estão fazendo. Então, parabéns a cada um dos alunos, dos professores, né, das observações a mais, tá? Isso é muito bacana e eu fico muito feliz em poder fazer parte da vida de cada um dos ilustres e de vocês fazerem parte da minha vida. Eu tenho dois momentos, um antes desse curso técnico em serviço jurídico e um com vocês. E eu peço muito o momento em que eu irei vê-los formando, trabalhando, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar mais ainda pelo direito, viu? Porque aqui quem é da área sabe, é apaixonante. Estou mentindo? Quem é da área do direito sabe, é apaixonante. Quanto mais você estuda, mais você se apaixona pelo direito. Então, gente, finalizando aqui para a gente responder algumas questões, tá? Olha lá. Ademais, esse tipo de lógica na qual tudo produzido de acordo com uma lei inválida não tem validade jurídica, trazia um grande problema para o ordenamento jurídico, que é aquele que se predispõe a evitar a insegurança jurídica. É nesse sentido que Hans Kelsen explica que uma lei que não foi feita de acordo com um processo legislativo, ela apresenta uma condição para a sua o quê? Invalidade, né? Ou seja, não é que a lei seja inválida, mas sim que tenha condição para ser inválida. No entanto, gente, é o Tribunal Constitucional que vai dizer se a referida lei é ou não é inválida, tá? Nós temos, assim, áreas que estudam a constitucionalidade ou não de uma lei. É por isso que, às vezes, ela sofre muitas mudanças para do seu texto original, ele é aprimorado. Por um exemplo, da época que foi ela sofreu uma propositura, né? Ela foi proposta pela senadora sobre as questões das saidinhas, né? Das saidinhas. Lá no texto original dela, há 10 anos atrás, ela observava lá no seu texto original que teria direito a uma saidinha, né? Os apenados.
com o evoluir das relações em sociedade e com o aumento vertiginoso da violência no Brasil, o projeto ele foi aprimorado num quesito que hoje quem está atuante na área, junto com os órgãos competentes pela segurança, não é, do Brasil, percebe-se que é inviável a saidinha dos presídios naqueles momentos previstos em lei. Então, veja, há 10 anos atrás, a concepção da sociedade, né, da população carcerária e da realidade em sociedade era uma. Observa-se que hoje, até mesmo essa única saída que era no texto da proposta original, torna-se inviável. Por quê? Porque são feitos vários levantamentos por órgãos competentes e aí se visualiza o aumento da criminalidade, da mortandade ocasionado por pessoas que são agraciadas por essas saídas. Além de se verificar o duplo serviço, porque a polícia tinha que voltar a trabalhar para localizar e reaver aquele apenado que deixou de cumprir com o acordado predisposto em lei, que era retornar. Não estou aqui dizendo que todos não retornavam, mas um percentual significativo não retorna para os presídios. E um percentual mais significativo ainda é que um número bem significativo volta a delinquir. Aí está se olhando agora este projeto que vai agora, verificou-se a constitucionalidade e estão vendo aí os dispositivos e vai ficar para a apreciação. Então ficamos aí, vamos ficar de olho, né, na mudança que se avizinha, ok? Vamos responder algumas questõezinhas? Vamos lá, meu querido diretor, já está na nossa hora de praticar isso? Vamos lá. Momento de praticar, todos os ilustres professores, juntamente com os alunos, vamos aí trocar aqui figurinhas, né, responder algumas questões, algumas revisões, tá? Estamos fazendo. Não perda a aula de amanhã. Amanhã nós teremos uma aula muito bacana também, né? Vamos falar sobre a questão, né, do dia do advogado, dia da advocacia. Vamos tirar aí muitas dúvidas, participação com convidado, né? Escritor, historiador, né? Mestre, especialização, né? Muito bacana, um papo muito legal. Vamos ter 2 momentos, né? Nós temos o convidado da manhã, filósofo, escritor, advogado, mestre, e tem muita bagagem também. Então, se você depois puder assistir a aula gravada, turma da manhã, vocês vão ver aí muita informação legal com esses convidados. Vamos lá, gente? Vamos aqui para nossa questão, nossas questões envolvendo aqui. Vamos lá ver aqui as questõezinhas. Quero ver quem é que vai acertar, quem é o primeiro, né? Quem é o primeiro que vai acertar? Quem é a escola, né? Vamos lá para o nosso momento de vamos praticar. Eu não sabia, inclusive, que alguns... rapaz, tem aluno que já fica na expectativa de que eu quero ver quantas eu vou acertar hoje. Podemos? Bota um ok aí, gente, se a gente já podemos começar. Vamos lá? Bote um ok aí quem estiver comigo. Now, né? Que em inglês quer dizer agora. Primeiro item a ser observado, 1 minuto na tela, sem o teorema de Chutágoras, tá, gente? Vamos pesquisar e vamos marcar com convicção.
Muito bem. E aí, jovens? A perspectiva normativista de inspiração kelseniana significa reconhecer o caráter normativo da própria existência humana, coletiva e individualmente. E aí? Pelo que nós debatemos até agora, será que o cidadão, por nome de Kelsen, ele visualizava essa perspectiva que o jurista, né, ele teria que fazer aquele andar, né, norma em norma, da hipotética, né, fundamental, e assim por diante, né, obter o êxito através da estrutura hierárquica das leis. Quando ele fez isso, me lembrou umas aulas que nós tivemos, onde nós falávamos na ocasião, antes das grandes codificações, como é que eram orquestradas as relações nas ditas sociedades daquela época. Nós vimos que quem continuava com um grande poder, né, poder e influência, eram os que estavam ali na representatividade, né, e à frente de todos os demais, incluindo a própria igreja. Foi preciso passar um grande tempo até chegarmos em 1804 com a codificação napoleônica, né, que é o Código Civil francês, para que se tivesse ali a laicidade, onde tivéssemos ali a ruptura de Estado e igreja, onde se tivesse ali, por exemplo, as leis postas na qualidade de propriedade, de casamento, né, do divórcio, e assim sucessivamente. Nesse mesmo período, nós começamos a estudar as primeiras escolas, dentre elas, a primeira estudada por cada um de nós aqui foi a escola da exegese. Né? Vimos ali a supremacia do legislador, o juiz era tão somente um vassalo. Por quê? Porque se tinha aí uma visão de Estado único, né? O Estado era a única fonte do direito. Passou-se muito tempo, muitas correntes, muitos jus filosóficos, né? Para que se tivesse uma visão destas, né? Piramidal e hierárquica das leis. Passou a se combater o justnaturalismo, né? E aí nós passamos a ouvir falar no justpositivismo e tantas outras teorias que nós estudamos até agora. Então, dentro dessa perspectiva normativista, eu posso garantir que está certo. Essa resposta ela está correta, tá? E é bom que se faça aqui um adendo. Entende o Kelsen que o jurista deva caminhar de norma em norma até a norma hipotética fundamental. Né? Ele considera a estrutura lógica da ordem jurídica como piramidal, terminei de dizer. Ou seja, o legislador, ao elaborar a lei, está aplicando a norma constitucional e o juiz, ao sentenciar, ele está aplicando a lei. Tá? Por essa visão, nós temos aí a primeira correta. Um minutinho na tela.
Muito bem. O que foi que houve? Rapaz, eu não estou vendo aí Theo Monteiro. Não tá... Pensei que fossem responder. Cadê o pessoal, Adalto? Ilustre Adalto Francisco. Sempre o pessoal de lá muito participativo. Cadê a Dejacilda? Pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, Pajeú, Bom Jesus, Bocaina, Alto Longar, Brasileira do Piauí, Pedro II, Santa Filomena, São Gonçalo. Cadê todo mundo? Cadê o Grande Jardel? Cadê o aniversariante do dia? Cadê a Maria Natália, Orlando? Tem um bocado de gente aqui para responder. Hoje estão caladinhos, né? Olha só. A perspectiva normativista de inspiração kelseniana reconhecer o caráter normativo da própria existência humana, coletiva e individualmente. Ponto. Ao reconhecê-lo, a perspectiva normativista elege como objeto de sua análise as regras de conduta de uma determinada sociedade, ou seja, as suas normas, senhores. Né? As suas normas. Tá? Então, nós temos aqui esse grau de veracidade. O que é uma regra de conduta? Um código de conduta é um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta de um determinado grupo de pessoas de acordo com seus princípios. É geralmente utilizado, né, dentro dessas circunstâncias, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Olha só, segundo Hans Kelsen, toda norma jurídica, seja ela de qualquer natureza, contém não apenas a imposição da conduta em si, ordem jurídica positiva, mas igualmente uma sanção para a hipótese de descumprimento. É claro, gente. Se eu tivesse somente, né, a questão da lei e não tivesse a possibilidade de uma sanção, ninguém iria praticar. É óbvio. Ninguém iria cumprir. Né? A sanção, ela existe, primeiramente, porque é psicológico. Segundo, é que se eu não seguir, eu poderei, dentro da proporcionalidade, ter uma multa. Não é? Posso ser preso. Vai depender do praticado, né, Theo Monteiro? E também pelo cumprimento. Então, essas normas, gente, compõem uma unidade, uma coesão. Tá? Então, a questão está correta. Vamos lá para mais uma. Essa questão, nós vimos alguns detalhes sobre ela quando nós estávamos falando nas sociedades medievais, sociedade moderna medieval, tá? Se você ler o texto da questão, com certeza você vai perceber um detalhe que vai te levar ao acerto dessa questão. 1 minuto na tela. Muito bem, nós temos ali Alto Longar, já se manifestando que está errado, pois a sociedade medieval tem como característica principal o pluralismo jurídico, já moderna,
Bocaina também se manifestando ali, está errado. Já a moderna tem como ente político principal o Estado. Muito bem, jovens. Bacana. Então nós temos aí erro, e dentro disso, com certeza, medieval tem como característica o pluralismo jurídico, de modo que ela era formada por vários ordenamentos jurídicos. Moderna, né, formou-se por meio da eliminação, da absorção dos ordenamentos jurídicos superiores e inferiores à sociedade nacional. Bacana, meus ilustres. Vamos tentar novamente, né? Enquanto eu dou aqui uma observada, ó, justiça, validade e eficácia. Nós já vimos que os 3 critérios de valoração da norma jurídica, tais critérios são independentes entre si. Representam 3 ângulos, 3 perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma jurídica. Assim, diante de uma norma jurídica, qualquer, podemos nos perguntar. Vamos lá. Relembrando aqui, ó. O que é o direito? Direito igual à justiça, direito igual à lei, direito que fazem os juízes. Outra pergunta. O que é justiça? Justiça igual dar a cada um o que lhe cabe. Justiça, tratar a todos igualmente, igualdade. Justiça, tratar desigualmente os desiguais. Equidade. Foi no dia que o meu diretor colocou aquela imagem para nós, né? Ainda tem outra informação. O que é equidade? Significa o uso da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais, e vem do latim equitas, tá? Nós vimos, inclusive, que a equidade tem que ter previsibilidade em lei. Não se pode, ao bel prazer do juiz, utilizar a equidade. Tem que ter previsibilidade em lei, tá? Se ela é justa ou injusta, o problema da justiça é o problema da correspondência ou não da norma aos valores. Olha lá a palavra valor entrando em voga, né? Últimos que inspiram um determinado ordenamento jurídico. Com isso, Mobil se afasta do afã de eleger quais são esses valores últimos, tá? Quando se fala em deontológico, deontologia, senhores, ciência do dever, ou seja, tem ligação com a filosofia moral, tudo bem? Estou aqui, procuro aqui de uma questãozinha para nós. Então, ó, valores. Reunião das normas, preceitos morais, regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outras, tá? Valores. Valores morais, princípios, preceitos, regras morais ou sociais que são transmitidas de uma pessoa para outra, né? Sociedade, grupo cultural, guiam as nossas ações. Se é válida ou inválida, enquanto binômio justiça e injustiça, de respeito a um juízo moral de valor. A questão da validade da norma jurídica faz um juízo de fato, tá? O juízo que determina a validade e invalidade da norma se dá em 3 eixos. Aí lembrar esse pressuposto, vou já mostrar para você como é que cai isso aqui, ó. Investigar se a autoridade que criou a regra tinha um poder legítimo. Verificar a compatibilidade da norma com o ordenamento. Aí seguindo a teoria da hierarquia das leis de Kelsen. Verificar se ela não foi abrogada posteriormente, ou seja, se ela não perdeu a sua validade por força de uma nova lei, hierarquicamente superior. Se ela é eficaz ou ineficaz. A exemplo do que ocorre no Brasil, onde se tem leis que pegam e leis que não pegam, sabe-se que o fato de uma norma jurídica existir não é suficiente para afirmar que ela é seguida, né? Alguns disseram que segue ou não segue, tá? Então, gente, eu preciso estar lembrando aqui de um detalhe magnífico.
justiça, validade, eficácia, vacância, né? Lacunamento, tudo isso tem dispositivos e ferramentas para que dentro, né, das possibilidades dos princípios gerais do direito, elas possam, né, se fazer presentes de um momento tal que você tenha como resolver problemas e mais problemas, leads e mais leads. Então, é sempre interessante a gente estar fazendo essas ponderações para poder lembrar, olha aqui, ó, como as questões são seca, tá? Olha a questão aqui que vai ficar para a gente raciocinar nesses últimos 3 minutos. Olha aqui, dá para a gente fazer duas. Os 3 critérios de valoração da norma jurídica. Tais critérios são dependentes entre si, representam 3 ângulos, 3 perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma jurídica. Pelo que nós terminamos de ver, essa afirmação ela é falsa ou verdadeira? Leiam com muita segurança. 1 minuto na tela. Muito bem. Então, minutos, instantes finais, o doutor Theo Monteiro ali respondendo, professor, eu acho que ela está correta, né? Sabe qual é o problema aqui? É que ele pecou nesse patamar aqui, ó, de dizer que elas são dependentes entre si, ó, tá? Então, ó, os 3 critérios de valoração da norma jurídica. Alto Longar colocou ali no nosso chat, professor, ela está errada, elas são independentes. Muito bem. Tá? Todo mundo viu isso aí? O erro é porque elas são independentes entre si e representam 3 ângulos, não é? 3 perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma jurídica. Norma jurídica nós estudamos na semana passada. Tivemos aí 2 aulas comportando esse quesito, né? Muito bacana. A norma apresenta-se na nossa vida, gente. Então, só o que nós temos, né? São leis que vão contemplar os nossos direitos e os nossos deveres em sociedade, né? Sempre levando o coletivo como em evidência, mas sem menosprezar a nossa individualidade enquanto pessoa. Gente, eu me despeço, desejando a todos e a todas as ilustríssimas pessoas aqui do nosso curso um excelente findar de dia, bom descanso e até amanhã com muito mais debate. Tá? Amanhã nós teremos aí convidados especiais e vamos ter aí boas informações. Até mais, senhores. Tudo de bom.